Olá, sexto ano! Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão a respeito dos assuntos que vão cair no simulado de vocês, que será a semana que vem, dia 25 e 26, ok? Então, foram dois povos antigos, duas, digamos, civilizações antigas que nós estudamos no primeiro capítulo desse bimestre, que foram os egípcios e os povos mesopotâmicos. Então, vamos começar pelos mesopotâmicos, que foi o nosso primeiro assunto, tá? Bom, o que vocês precisam se lembrar? Primeiramente, que a Mesopotâmia não é uma civilização, mas sim uma região que abarca um conjunto de civilizações. Depois, se lembrar que a escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios lá na Mesopotâmia, que os sumérios eram um dos povos mesopotâmicos, tá? E que é uma escrita muito antiga e tal. Também tem que se lembrar dessa ordem aqui, ó, que é a ordem, digamos, de evolução da escrita, né? Tem a escrita mais simples, que é a pictográfica, a escrita um pouquinho mais complexa, que é a ideográfica, e a fonética, que é a escrita mais complexa, né? A pictográfica é aquela em que os símbolos representam objetos, coisas palpáveis, né? A ideográfica é aquele tipo de escrita em que os símbolos passam a representar também ideias, sentimentos, tá? E a fonética é aquele tipo de escrita mais complexo em que os símbolos representam os sons da nossa voz. Aí aqui ele mostra no livro de vocês algumas escritas antigas da escrita cuneiforme, mostra o cilindro que eles usavam tipo como um carimbo e tudo mais. Aqui ao lado ele já vai falar um pouquinho sobre a religião. Ele vai dizer pra gente que a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia no geral eram politeístas, ou seja, que eles acreditavam em vários deuses. Aqui também vai se falar um pouquinho sobre os deuses deles. Aí ele vai citar, ó, aqui embaixo ele vai citar o Namu, que é deusa do mar, vai citar o An, que é a deusa do céu, Ki, que é a deusa da terra, e Enlil, que é o deus do ar. Aqui ele mostra pra gente um zigurate, que é tipo um templo, tá? É o templo dos mesopotâmicos. Inclusive eu tô aqui, ó, na capela do colégio, tá? Não tem ninguém aqui, tá só eu e Deus. E é basicamente a mesma ideia. Por exemplo, aqui a capela é o templo dos católicos, como eu. O zigurate é o templo dos mesopotâmicos, certo? É o templo deles. Depois que nós falamos sobre os mesopotâmicos, nós falamos sobre os egípcios também. Deixa eu só conseguir passar a página aqui. Os egípcios também são uma civilização antiga, assim como os mesopotâmicos. Os mesopotâmicos, eles existiram 8.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, então bem antes de Cristo nascer. E os egípcios também, 10.000 anos atrás, os egípcios já estavam vivendo ali na região da África, tá? Então, eu sempre gosto de ressaltar para vocês porque é que nós estamos estudando as civilizações antigas. Tudo em história é uma ordem. Então, por exemplo, nós estudamos no primeiro bimestre o surgimento do homem, como ele se tornou sedentário e tudo mais. E agora nós temos que estudar as primeiras civilizações, tá? Depois que nós estudarmos os mesopotâmicos e os egípcios, nós vamos entrar nos povos antigos da América, que é o nosso continente, certo? Então vamos lá. Os egípcios. Os egípcios, eles também tinham uma escrita, só que a escrita dele era a escrita hieroglífica. Hieroglífica, tá? É uma escrita muito complexa, tem mais de 7.000 símbolos, certo? Então poucas pessoas no Egito sabiam essa escrita. Só os escribas, que são aqueles especialistas na escrita, que tinham que saber tudo. Os faraós, alguns sacerdotes e alguns nobres. A maioria da população não sabia a escrita, certo? Mas era algo muito importante. A escrita, ela surge como uma necessidade para o ser humano registrar as coisas. Então, por isso que a gente sempre fala dela aqui no livro de vocês, tá? Para o outro lado, vem uma parte muito interessante, que é a parte da religião no Egito. Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, também eram politeístas, só que os deuses do Egito, eles tinham uma característica engraçada, porque eles eram uma parte humana, uma parte animal. Então, por isso que vocês veem aqui, ó, um corpo humano com uma cabeça de águia, uma cabeça de lobo, uma cabeça de passarinho aqui, uma loucura os deuses egípcios, tá?
E os deuses egípcios, eles não eram, por exemplo, que nem a nossa ideia de Deus. Para a gente que é católico, que é cristão, seja você evangélico ou católico, para a gente o nosso Deus é perfeito. Ele não erra, ele está sempre certo. Para os egípcios, os deuses deles eram deuses poderosos, eles idolatravam esses deuses, eles sabiam do poder deles, porém, na ideia dos egípcios, esses deuses eles eram como seres humanos, no sentido dos sentimentos, eles sentiam o mesmo sentimento que nós, orgulho, inveja, amor, ódio. Por exemplo, o meu Deus, o Deus dos cristãos, ele não sente ódio, mas os deuses dos egípcios, sim. Então, são noções diferentes de Deus, tá? Isso sempre varia de religião para religião. Então, aqui ele vai falar para a gente um pouquinho sobre isso, sobre os deuses dos egípcios, e vai falar também sobre a vida após a morte, porque os egípcios, eles acreditavam na vida eterna. Então, eles achavam que quando a gente morria, a gente ia passar por uma série de testes para ver se nós merecíamos a vida eterna ou não, tá? E aí que entra a parte da mumificação. Por que a mumificação é feita? Para você preservar o seu corpo para a vida eterna, certo? E aqui no livro de vocês, ele fala sobre a mumificação, ó. Ele diz que são 70 dias para você mumificar um corpo. E aí ele fala que lá por dentro você é todo limpo, eles tiram todos os órgãos, limpam tudo, enfaixam o seu corpo. O único órgão que fica dentro da gente é o coração, porque no final dos testes que você passa após morrer, o teste final é o teste do coração, em que o seu coração vai ser pesado, tá, numa balança junto com uma pena, e o seu coração ele tem que ser mais leve que uma pena, para poder você viver a vida eterna. Ou seja, tem que ser um coração puro, um coração limpo, ok? Então é muito mágico essa história da mumificação nos egípcios. Então é isso, meus amores. Na verdade, é bem simples o conteúdo para a prova de vocês. Como nós tivemos pouco tempo, não vai entrar ainda o outro capítulo, ó, que é povos do continente americano. Nós vamos trabalhar isso só para a nossa provinha, tá bom? Mas por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula.